Começamos aqui falando no quarto de hotel, onde Maria José está preocupada com Pedro. Ela está lá há dias se escondendo então do seu esposo Alessandro. Ela não aguenta mais tudo que está vivendo naquela casa. Estou aqui pela minha esposa. Bruno agarra Maria José e diz que ela não vai com ele. Eles começam a se enfrentar e Maria José se interpõe novamente para que eles parem de brigar. Bruno agarra Maria José e diz: "Vamos!" Isso deixa Alessandro com raiva e ele dá um soco na boca de Bruno, onde começa uma briga daquele tamanho. Fernando aproveita essa distração para levar Maria José à segurança do seu quarto. O hotel está chamando a polícia. Bruno diz que não entende quando Maria José é a sua esposa ou mulher. Alessandro responde: "Mas acabou que essa mulher é minha esposa." Aí Bruno fica gritando: "Não é, você vai ver e eu vou te provar." Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e me conta de onde você está assistindo a esse vídeo, que quero te mandar um abraço nos nossos próximos capítulos. Pedro penhora sua aliança e seu relógio e chora ao se despedir então de seus pertences. Maria José volta para o seu quarto com aquele vestido vermelho para um banho. Vemos Pedro pedindo para entrar em contato com a construtora Lombardo. Em seguida, saindo do trabalho, vemos então o Alessandro e Pedro tentando falar com um homem. Mari, a secretária então de Alessandro, liga para ele e Pedro finalmente consegue falar com Alessandro e implora para que ele ajude suas filhas e proteja as meninas, e diz que ele sabe que ele ama sua filha. Alessandro pergunta por quê. Então Pedro diz que vê isso nos olhos dele e pede que proteja suas meninas urgente. Maria José sai do banho e começa a secar o cabelo. Daí há uma pancada na porta e ela vai atender e é Bruno. Então ele diz que tudo isso vai passar e assim que eles estiverem fora do país, ele mesmo comprará roupas sofisticadas então para ela. Bruno então diz a Maria José que a ama. Maria José diz que ele não a ama e que ela também não ama. E ele diz que sabe que isso não é verdade e que ela está dizendo isso apenas para castigá-lo. Bruno então agarra Maria José, que diz que está muito arrependida de tudo, e tenta então coisar com Maria José. Maria José diz que tudo que existe entre eles dois acabou e faz tempo. Então Bruno joga ela na cama e tenta mais uma vez coisar com ela à força. Ela grita e Paula entra. Bruno fica furioso e sai. Paula reclama da vida e não se dá conta de que acabou de salvar a sua irmã. Vitória pergunta a Alessandro como ele vai encontrar Maria José, enquanto ele desce as escadas. Ele supõe que eles estejam com Bruno, mas não sabe o que vai fazer. Vitória pede para que ele não cometa uma besteira e não esqueça que Bruno é seu irmão. Por sua vez, Vitória está discutindo com a Alessandro. Lembre-se de que Bruno é seu irmão, mas a Alessandro não está muito caindo nessa de que ele é seu irmão não, até por causa do tamanho da maldade em Bruno querer tirá-lo à sua vida. Raquel enlouquece com Vitória e é colocada no seu lugar. Bem feito, hein? O jantar acabou e Maria José desce para a mesa. Pedro está entrando no trem ou no ônibus. Maria José recebe a carta do Pedro, onde ele pede perdão e diz a Maria José para confiar em Alessandro, pois ele é um homem muito bom. Ela está lendo e ouve Alessandro perguntar: "Por que você fez isso?" Maria José foge de Alessandro e dá início à perseguição, onde eles se deparam com Bruno. "O que você está fazendo aqui?" Bruno diz com raiva: "É óbvio, não é?" E Alessandro responde: "Estou aqui pela minha esposa." Bruno agarra Maria José e diz que ela não vai com ele. Eles começam a se enfrentar e Maria José se interpõe novamente para que eles parem de brigar. Bruno agarra Maria José e diz: "Vamos!" Isso deixa Alessandro com raiva e ele dá um soco na boca de Bruno, onde começa uma briga daquele tamanho. Fernando aproveita essa distração para levar Maria José à segurança do seu quarto. O hotel está chamando a polícia. Bruno diz que não entende quando Maria José é a sua esposa ou mulher. Alessandro responde: "Mas acabou que essa mulher é minha esposa." Aí Bruno fica gritando: "Não é, você vai ver e eu vou te provar."
Fernando manda então o hotel desmascarar então a polícia e depois tentar acalmar Bruno e diz que Alessandro tem razão. Você se casou com Maria José usando o nome de Alessandro. Então a casa caiu e Bruno é totalmente desmascarado. Bruno diz a Fernando que tanto ele quanto Alessandro são loucos e estão tentando inventar loucuras. Paula e Maria José estão chorando porque Pedro não tem dinheiro e ele está velho e doente. Alessandro bate e Paulo deixa entrar. Ele diz que pegue suas coisas e vamos sair daqui. Maria José diz que não. Paula diz que para lhe contar a verdade. Por favor, Maria José, conte a ele tudo. Pede então implorando a Paula. Alessandro pega a carta e a lê. Alessandro diz a elas que a razão dele estar ali é que o pai dele o chamou para buscá-la. Fernando conta para Alessandro que Bruno disse que elas são loucas. Ezequiel e Filipa conversam na cozinha. Acho que ele disse algo espirituoso, mas não conseguimos entender bem. Enfim, Alessandro e Maria José caminham até o táxi. Vitória está ao telefone explicando então que ela está com problemas familiares agora e precisa de um tempo. Ela desliga então dizendo a Filipa para não conseguir se concentrar no livro. Vitória diz que não consegue acreditar que Alessandro está acusando seu irmão de ser um assassino. Filipa intervém, meu irmão. Vitória continua dizendo que Bruno é um monte de coisa, ressentido, egocêntrico, neurótico, enfim, mas assassino não. Raquel e Mauro estão conversando sobre Alessandro e, claro, elas então conversem à vontade, tentando então convencer então a Maura a achar um plano para que possam separar de vez o casal Maria José e Alessandro. Roberto entra e Vitória está jantando. Não tem ideia de que hora deve ser, mas ele fala algo sobre dinheiro. Roberto sai e Vitória chama ele de pachanga. É claro que é uma festa bem turbulenta tudo o que está acontecendo. Alessandro está dirigindo e Maria José está montando então uma espingarda. Fernando e Paulo estão bem atrás. Eles parecem muito cansados. Maria José está preocupada com o que eles vão contar à família sobre Pedro. Alessandro diz que dirão que o pai deles ficou com um parente. Alessandro diz que Bruno foi avisado. Paula menciona que o pai deles é uma ameaça para Bruno. Pedro está subindo uma colina enxugando o suor do rosto. Ele descobre que a casa de seu amigo está para alugar. Pedro pergunta a Berta sobre isso e acha que ele poderia pagar o aluguel. Pedro vai para essa casa e pega então os namorados que vão em um bolo de casamento. Pedro fica triste, mas também chora por tudo que está acontecendo em sua família. Alessandro então estaciona o carro na garagem. Filipa corre para a Vitória para dizer que elas chegaram agora. Sozinho? Pergunta então Vitória. Não, Maria José, sua irmã e Fernando. Todos eles se juntam então à entrada onde Vitória diz: "Ah, você as encontrou." Maria José dá boa noite. Vitória diz boa noite de volta e pergunta sobre Pedro. Alessandro diz que ficou na cidade porque não estava se sentindo bem e mais um pouco de besteira. Filipa percebe o sangue na camisa de Alessandro e acha que ele deve ter tropeçado. Eles sobem e Alessandro diz a Ezequiel que ele vai jantar em seu quarto hoje com sua esposa. Paula está falando novamente com Maria José, que está pensando que Vitória não está acreditando na história delas. Maria José está cansada e quer ir para a cama agora. Ezequiel bate e diz a Maria José que Alessandro gostaria que ela o acompanhasse para jantar. Paula aceita por ela e ajuda então até a escovar os cabelos. Enquanto isso, Vitória quer a verdade de Fernando. Fernando diz a ela que supostamente Bruno iria denunciar o pai de Maria José por tráfico de drogas, mas as meninas negam que ele tenha feito isso. Vitória começa a falar que o tipo de gente Alessandro está se metendo. Então, ela pergunta o que Bruno tem a ver com eles. Fernando responde que Maria José diz que Bruno é o responsável pelo falso casamento, mas Bruno nega. Então, Vitória pergunta a Fernando o que ele acha. Ele acha que é possível sim que Bruno tenha feito isso. Alessandro vai continuar a investigação. Vitória começa a chorar e Fernando a consola. Ela se repreende. Fernando diz que ela é uma mãe magnífica e Vitória diz que não sabe nada. Então, a música romântica de Fernando e Vitória começa a tocar.
Alessandro conversa com Vitória. Ela realmente não quer aquelas meninas na casa com um pai traficante de drogas. Alessandro as defende e acha que ela deveria ficar do lado de Bruno não. Alessandro então vai embora e Vitória é tão rainha, gente, que ela é bem confortável no que fala. Maria José chega ao quarto de Alessandro. Ezequiel oferece vinho, mas Maria José diz que quer água. Alessandro entra e pede que ela se sente. Ambos parecem muito cansados. Maria José diz que não. Ela quer ser breve. Alessandro ri e diz que breve ou não depende dela. Alessandro então oferece a ela uma taça de vinho. Ela diz que não bebe. E ele diz algo sobre amanhã. Maria José se aproxima da mesa e diz que está preocupada com o pai. Pedro entende e fará a polícia procurá-lo. Maria José diz que não, que Bruno vai denunciá-lo. Até tenta então assegurá-la, mas pergunta a Maria José o que ela está pensando. Maria José está em pronto para entrar em pânico. Bruno disse a ela que nessa mesma noite que colocaria o pai dela na prisão. E do nada, Maria José diz que procurá-lo para que ele possa voltar a se divertir com Maura. Então, Maria José pede para que Alessandro faça sua vida ao lado dessa mulher que diz amá-lo. Então, Alessandro pergunta por que ela teria um pretexto para tê-la com ele. Então, ela está incomodando por ele ter então estado com outra. Então, Alessandro começa a desconfiar e notar claramente que Maria José tem um enorme ciúmes por Maura. E ele pergunta se por ele ter ficado ao lado de outra a incomodou. E pergunta se ela esteve com outro. Não, ela diz, exceto Bruno. Ele diz, não, ela diz, eu posso ter estragado tudo isso que a gente estava começando a ter. Mas eu nunca dormi com ninguém. Maria José diz que a pessoa que você fala sobre traficante é o pai dela e isso significa tudo porque ela o ama de verdade. Então, Maria José começa a mudar o assunto. Você percebe que tudo o que está acontecendo sou eu tentando te ajudar? Fala então Alessandro. Alessandro diz que o pai dela é uma boa pessoa e traz de volta então a mesa. Ele serve vinho para ela e Maria José agradece e dessa vez bebe. Ele a leva até a porta, eles estão de mão dadas. Alessandro abre a porta, mas bloqueia a saída dele com um braço. Ele diz a ela que ele está apaixonado por ela. Maria José pede que ele não diga isso. Alessandro diz que é verdade. Acho que ele tenta dizer a ela que agora as coisas são diferentes. Ezequiel interrompe e eles saem do quarto. Alessandro vai para o de Maria José. Alessandro não deixa a Maria José acender a luz. Alessandro coloca então as mãos no bolso e começa a falar sobre essa casa que construiu com o pai. Que seu pai queria enchê-los de filho, mas sua mãe morreu enquanto havia dado a vida a ele. Maria José diz que está arrependida, pois quando criança, Alessandro interrompe e diz que era muito feliz graças à Vitória. Todos os seus problemas eram com Bruno. Bruno nunca poderia aceitar o casamento de sua mãe e Bruno descontava nele, mas na época isso não era importante. Você pode dizer que Alessandro está cavalgando fundo, mas ele está então enchendo a Maria José de segurança, contando tudo sobre sua vida. Então, ele diz a Maria José que após o acidente de carro, ele se casou e a conheceu. Ambos agora em lágrimas. Maria José diz a ele que é tão especial e ela, por sua vez, não é elegante nem rica. Alessandro diz que isso não importa para ele. E o que está na sua cabeça e no seu coração é o que ele sente por ela e coloca então a mão primeiro na cabeça dela e depois no coração. Alessandro quer saber o que ela sente por ele. A verdade, por favor, conta a ele. A verdade é o que ele mais pede. Maria José, então, diz a ele que tem medo do amor, medo de se apaixonar por ele. Então Alessandro diz que não há medo no amor. O amor é lindo e quando encontramos alguém em quem confiamos, tudo isso fica muito mais fácil. Então, eles começam a se beijar e ele a acariciar o pescoço dela. Eles então recuam. Ele sorri, acho que ele pisca. Ela sorri e eles se beijam um pouco mais. Alessandro então tira a camisa. Maria José se levanta.
Alessandro então começa a acariciar ela e daí, gente, vocês já sabem, né? Acontece então outro beijo e a primeira noite de amor dos dois começa a acontecer. Vou deixar vocês com flashes desse momento que é completamente marcante para a vida desse casal. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Sortilégio. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Desde já, muito obrigada por sua audiência.